No aeroporto, minha irmã deu um sorriso debochado. A gente não reservou um assento para você e achamos que você ia cancelar mesmo. Meus pais apenas riram e embarcaram sem mim. O que eles não sabiam? A viagem inteira estava no meu cartão. E 10 minutos atrás, eu cancelei tudo. Eu sou Matt, 27 anos, e até recentemente, eu pensava que entendia o que família significava. Essa palavra costumava parecer como lar. Familiar. Segura. Mas nos últimos anos, ela se transformou em algo mais parecido com um espinho no meu lado. Um lembrete constante de que sangue nem sempre significa respeito. Sempre fui o quieto da família. Não porque eu não tinha nada a dizer, mas porque ninguém realmente escutava quando eu falava. Minha irmã mais velha, Lisa, sempre dominou os holofotes, alta, confiante e de língua afiada. Mas meus pais adoravam quando éramos crianças, e mesmo agora, eles orbitam ao redor dela como se ela fosse o próprio Sol. Acho que eu era mais como Plutão. Tecnicamente ali, mas não realmente parte do sistema. Então quando Lisa propôs uma viagem em família para a Itália no verão, admito, fiquei surpreso de ser incluído. Ela trouxe isso numa ligação em grupo em abril, casualmente citando Veneza e Florença como se estivesse listando itens de uma lista de compras. Será uma viagem inesquecível, ela disse com aquele sorriso característico dela. Todos nós 4 juntos. Uma última grande coisa em família antes de mamãe e papai se aposentarem. A forma como ela disse fez soar como um presente. Mas eu deveria ter desconfiado. Ofereci para cuidar das reservas. Voos, hotel, aluguel de carro, tudo. Não foi do nada, eu viajo muito a trabalho e fiquei bem bom em encontrar promoções e coordenar logística. Além disso, meu trabalho havia me dado recentemente um bônus considerável e talvez uma parte ingênua de mim pensasse que essa viagem nos aproximaria. Que se eu me provasse útil o suficiente, prestativo o suficiente, eles finalmente começariam a me tratar como igual. Não apenas o garoto que eles deixavam de fora das conversas ou em quem se apoiavam quando as contas se acumulavam. Então reservei tudo no meu cartão, passagens de ida e volta, 6 noites de hotel em Florença, e até algumas excursões não reembolsáveis que Liz insistiu que tínhamos que fazer. Você será reembolsado, ela disse. Mamãe e papai vão pagar a parte deles. Eu vou te mandar a minha. As promessas vazias de sempre. Eu acenei, disse claro, e esperei, estupidamente, que desta vez seria diferente. Semanas se passaram. Ninguém me pagou de volta. Eu cobrei, gentilmente, no início. Ei, só um lembrete sobre as reservas da viagem. Coloquei tudo no meu cartão, então quando for conveniente. Lisa deixou a mensagem no visto. Minha mãe respondeu, vamos resolver isso logo. Meu pai só mandou um emoji de joinha. Eu deveria ter sacado então. Deveria ter desistido. Mas novamente, aquela lasca de esperança. Aquele desejo doloroso de sentir que eu pertencia. Então fui em frente. Fiz as malas. Tirei folga. Até comprei um par de sapatos novos porque Lisa uma vez fez um comentário sobre como Matt sempre parece que acabou de sair de uma biblioteca. Então chegou a manhã do voo. Devíamos nos encontrar no aeroporto por volta das 6h30 para nosso voo das 9h. Cheguei às 6h15, bagagem a tiracolo, totalmente cafeinado, e funcionando principalmente na base de expectativa e nervos. Esperei no balcão de check-in, escaneando a multidão. Às 6h40, os avistei. Meus pais caminhando à frente, Liz atrás com uma mala Louis Vuitton que provavelmente custava mais que todo o meu guarda-roupa. Sorri. Acenei. Mas nenhum deles acenou de volta. Lisa passou por mim, olhos grudados no telefone. Minha mãe me deu um aceno meio desanimado. E meu pai? Bem, ele só parecia cansado. Sempre cansado. Então Lisa parou alguns metros adiante, se virou para mim, e disse com uma risadinha presunçosa, esqueci de mencionar. Não reservamos um assento para você. Pensei que você provavelmente cancelaria de última hora mesmo, como sempre faz. Meu sorriso vacilou. Pisquei. Do que você está falando? Eu reservei as passagens de todo mundo. Ela deu de ombros. Você reservou. Mas quando você me pediu para confirmar a lista de passageiros, eu meio que esqueci de te incluir. Ops. Ela disse isso como se estivesse comentando sobre o tempo. Olhei para meus pais, esperando pelo menos alguma confusão. Alguma preocupação. Mas não, eles já estavam entregando seus passaportes no portão. Minha mãe riu, como se Lisa tivesse acabado de contar uma piada inteligente. Você é sempre tão sensível, Matt. E então eles embarcaram. Assim mesmo. Fiquei ali, atônito, cercado por estranhos se apressando para passar pela segurança. A alça da minha mala parecia pesar 50 quilos. Tive que me afastar quando outra família passou por mim, rindo sobre opções de lanche e Wi-Fi. Caminhei lentamente até o banco mais próximo, sentei, e tentei respirar. Eu havia sido deixado de fora antes. Há aniversários. Há anúncios. Até fotos de família. Mas isso era diferente. Isso foi deliberado. Calculado. Público. E ainda assim. Não estava tão arrasado quanto pensei que ficaria. Magoado. Sim. Com raiva. Absolutamente. Mas por baixo de tudo isso, algo mais havia começado a ferver. Algo afiado. Frio. Final. Porque o que eles não sabiam, o que Lisa nunca nem perguntou, era de quem era o cartão das reservas. Todos os voos. O hotel. A viagem de um dia à Toscana. O passeio de barco em Veneza. Cada coisa que eles estavam prestes a curtir nesta viagem em família tinha meu nome carimbado nela.
E naquele momento, algo dentro de mim clicou. Peguei meu telefone. Abri o app da companhia aérea. Meu coração estava disparado. Mas meus dedos estavam firmes. Naveguei até minhas reservas. Lá estava. 4 nomes de passageiros. 3 deles a caminho da segurança. Um ainda sentado num banco frio perto do balcão de check-in. Toquei em gerenciar viagem. Depois, cancelar. O app me deu um prompt de confirmação final. Tem certeza de que quer cancelar esta reserva? Esta ação não pode ser desfeita. Olhei para isso por um segundo. Então sorri. Sim, sussurrei. Toquei em confirmar. 10 minutos depois, os alertas começaram a aparecer. E eu apenas sentei ali, assistindo o pânico se desenrolar. Meu telefone vibrou uma vez. Depois novamente. Depois novamente. Eu nem precisava olhar. Sabia que eram eles. Como esperado, a primeira mensagem apareceu da Lisa em Ei, você mexeu nos voos. Nossos cartões de embarque não estão passando. Depois veio uma da minha mãe em Matt, o que está acontecendo? Eles estão dizendo que nossas passagens não são válidas. E então meu pai, no seu estilo usual em caps lock como se pensasse que isso dava mais peso às suas palavras, conserta isso. Não conseguimos. Me recostei no banco e assisti a tela do terminal atualizar silenciosamente. Voo para Florença. Embarque final. Mas os nomes daqueles assentos? Apagados. Desaparecidos. Reabsorvidos pelo sistema como se nunca tivessem existido. Eu havia usado uma pólice de seguro de cancelamento através do meu cartão de viagem premium. Uma daquelas vantagens sobre as quais eles nunca se incomodaram em perguntar. Reembolso pendente. Cobranças anuladas. Para a companhia aérea, sua pequena escapada italiana nunca havia sido real. E naquele momento, senti algo que não sentia perto deles há muito tempo. Controle. Deixei as vibrações se acumularem. Mensagens. Chamadas perdidas. Até um recado do meu pai que começava com "isso não é engraçado" e terminava com alguma exigência gaguejada sobre ser o homem da família. Não respondi. Ainda não. Em vez disso, me levantei, caminhei até o café dentro do terminal e comprei um muffin. De mirtilo. Quentinho. Provavelmente foi a melhor coisa que provei em semanas. Quando finalmente abri o chat da família, sim, eles tinham um chat da família, eu estava nele. Mais raramente reconhecido, já havia virado caos. Lisa, o que você fez? Mãe, em Matthew, estamos presos no aeroporto. Você acha que isso é brincadeira? Pai, você vai pagar por isso. Vamos processar se precisarmos. Lisa novamente, e minha bagagem já foi despachada. Está no avião. Você entende o quão cara essa viagem ia ser? É melhor você consertar isso. Essa última quase me fez rir. Cara. A audácia. O custo inteiro havia sido adiantado no meu cartão de crédito, e nenhum deles havia mandado nenhum Pix. Até a reserva do hotel incluía o upgrade vista deluxe que Lisa havia insistido. Eu era para dividir isso? Com pessoas que nem achavam que eu merecia um assento? Então finalmente digitei uma resposta. Apenas uma mensagem. Curta. Fria. Vocês não achavam que eu viria mesmo, lembram? Então desliguei meu telefone. Sentei ali em silêncio por alguns minutos, absorvendo a ironia de tudo. Quantas vezes eu havia me curvado para eles? Pago o jantar só para ser dito que eu devia isso à família. Coberto contas de última hora quando Lisa tinha emergências. Passei meus próprios feriados ajudando mamãe e papai a consertar o aquecedor quebrado enquanto Lisa postava fotos de praia de Cancún. E toda vez, eu me dizia, talvez desta vez eles valorizem. Talvez desta vez eles me vejam. Mas a verdade era que eles nunca me viram. Não de verdade. Eu era apenas o personagem de fundo no show da Lisa. O irmão quieto. O filho passivo. O cara talvez ele pague. Não mais. Fiz check-in num pequeno lounge usando meu passe de viagem, pluguei meu telefone no carregador, e tomei um cappuccino enquanto o caos sem dúvida fervia além dos portões de segurança. Sabia que eles se desesperariam. Tentariam remarcar. Reclamariam com alguém. Me culpariam por sabotar as férias da família. Mas no fundo, acho que eles já sabiam. Isso era culpa deles. Tudo. Anos de descaso passivo, crueldade casual e favoritismo aberto finalmente os alcançaram, e eu simplesmente removi a almofada que eles sempre esperavam que eu fornecesse. Eles não encontrariam novos voos hoje. Não de última hora. Não na alta temporada do verão. E definitivamente não para 3 pessoas todas no mesmo itinerário. Mas eu tinha um plano. Um tipo bem diferente de plano. Peguei meu laptop e abri minha própria reserva alternativa, a que eu havia feito alguns dias antes, só por precaução. Passagem solo. Primeira classe. Mesmo destino. Sorri enquanto revisava os detalhes. Porque eu ainda ia para a Itália. Só que não com eles. E foi então que vi a notificação piscar na TV do lounge do aeroporto. Algo sobre um grupo de passageiros irritados sendo escoltados para longe do portão pela segurança por causar distúrbio no embarque. Eu nem precisei adivinhar. Meu telefone vibrou novamente. Liguei e vi o nome da Lisa piscar na tela, desta vez com uma solicitação de face time. Deixei tocar. E tocar. E tocar. Então recusei. Porque algumas coisas, uma vez canceladas, não precisam ser restabelecidas. Mas isso nem era o fim. Ainda não. Porque o que eles não sabiam, o que nem começaram a perceber, era que a reserva do hotel,
Essa também estava no meu nome. E o check-in começava em 7 horas. Em Florença. Longe do portão de onde eles estavam sendo escoltados. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. O lounge estava silencioso, quase estranhamente, comparado à bagunça que eu havia deixado para trás nos portões de check-in. Me recostei na poltrona de couro macia, observando o cappuccino girar levemente na xícara, ainda fumegando fraco. Do lado de fora das janelas altas, aviões taxiavam pela pista como bestas lentas, e em algum lugar na distância, o meu estava esperando. Primeira classe. Assento da janela. Chegada tranquila em Florença, enquanto minha família provavelmente ainda estava gritando com o pobre agente do portão, exigindo respostas que não tinham direito de ter. Tinha umas 3 horas antes do embarque, e lugar nenhum para estar. Ninguém para entreter. Ninguém para cuidar. Era um tipo estranho de liberdade. Mas não durou muito. Uma nova mensagem apareceu na minha tela de bloqueio de um número desconhecido. Sem nome. Só, não faça nada precipitado, Matt. Podemos resolver isso. Olhei para a mensagem por um momento antes de perceber que era Lisa. Ela havia mudado o número novamente, provavelmente para evitar spam ou cobradores ou ex-namorados. Típico. Não respondi. Então veio uma segunda mensagem, desta vez da mãe: querido, estamos arrependidas. Você pode me ligar quando tiver um segundo? Estamos presas e só precisamos conversar. E isso teria funcionado. Talvez 6 anos atrás. Mas hoje? Depois que riram de mim, literalmente riram, enquanto embarcavam num avião que não perceberam que eu controlava. Não. Em vez de responder, entrei na conta do hotel. Minha reserva. Meu cartão. Meu nome. A reserva ainda estava ativa, 6 noites, hotel 4 estrelas em Florença, com 2 camas de casal e uma cama extra opcional. Eu poderia ter facilmente mudado a lista de hóspedes, adicionado os nomes deles. Mas não havia. Porque uma vozinha na minha cabeça havia sussurrado para não fazer isso. A mesma voz que havia ficado mais alta no ano passado, a que começou a falar toda vez que eles me dispensavam, me usavam, me ignoravam. E agora, essa voz havia tomado o volante. Cliquei na aba Gerenciar Reserva e passei o mouse sobre o botão Cancelar Reserva. Mas não cliquei. Ainda não. Em vez disso, abri a seção de informações do hóspede. Tudo em branco exceto pelo meu próprio nome. E então fiz uma pequena edição. Maxwell Price. Digitei sobre segundo hóspede. Maxwell era meu colega de quarto da faculdade. Um cara legal. Divertido. Tranquilo. Sempre quis ir para a Europa, mas nunca teve dinheiro. Perdemos um pouco o contato. Mas ele ainda me mandava mensagem a cada poucos meses. Geralmente depois da meia-noite, perguntando se eu ainda estava vivo e se algum dia ia parar de ser um fantasma. Cliquei em salvar. Então peguei meu telefone e mandei uma mensagem para ele. Ei cara, você está ocupado essa semana? Viagem grátis para Florença. Hotel coberto. Jantar da primeira noite por minha conta. Ele respondeu em 30 segundos. Você está brincando? Não. Já estou fazendo as malas. Me diz quando estar no aeroporto. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Pela primeira vez em dias, eu realmente me senti sorrindo. Não apenas fingindo para jantares em família ou pretendendo que as piadas deles não acertavam como um soco no meu peito. Então, como se o destino estivesse tentando testar minha determinação, meu telefone acendeu com uma chamada de FaceTime do papai. Olhei para a tela. Recusar. 2 segundos depois, outra. Recusar. Então uma mensagem seguiu. Isso não é como família trata uns aos outros. Ah, isso era rico. Agora eles queriam falar sobre como famílias tratam umas às outras. Agora que estavam presos no terminal, aterrados, em pânico, e provavelmente tendo que ligar para alguém buscá-los, agora eles queriam puxar a carta da família? Não respondi, mas tirei um print. Só para mim. Só no caso de algum dia começar a me sentir culpado. Porque eu sabia que estava vindo. Aquela culpa rastejante. Sempre vinha. Anos de condicionamento não podem ser desfeitos com uma jogada de poder, não importa quão satisfatória. Mas não desta vez. Desta vez, eu estava preparado. Abri meu laptop e puxei um rascunho de e-mail que havia começado meses atrás. Estava na minha pasta de rascunhos, inacabado, sem polimento. Uma carta para minha família que nunca pretendi enviar. Só um lugar para descarregar todas as coisas que nunca disse em voz alta. Comecei a digitar. Vocês sempre assumiram que eu estaria lá. Nunca disseram isso. Mas eu vi. A forma como vocês se apoiavam em mim para tudo, desde contas até babá até tirar a Lisa da sua última catástrofe. Vocês acharam que eu ficaria quieto, como sempre fiquei. Vocês acharam que eu engoliria as piadas, os deslizes, a forma como me tratavam como uma reflexão tardia. Uma sombra da filha adorada de vocês. Mas eu estava observando. Aprendendo. E esperando. Vocês esqueceram quem tornou essa viagem possível. Vocês esqueceram de quem era o nome em cada e-mail de confirmação, cada suíte de hotel, cada passagem de avião. E hoje, vocês se lembraram. Então quando estiverem se perguntando por que estão em casa desfazendo as malas, e eu estou tomando expresso em Florença, lembrem disso. Vocês embarcaram naquele avião sem mim. Vocês riram. Agora eu estou embarcando sem vocês. Não enviei. Mas cara, foi bom escrever. Quando meu grupo de embarque foi chamado, a tensão nos meus ombros havia derretido. Caminhei até o portão, passaporte na mão, e entreguei minha passagem com um tipo de tranquilidade que não achei que fosse capaz.
A comissária de bordo sorriu. Aproveite seu voo, Sr. Whitmore. Ah, eu disse, acenando. Acho que vou. Desliguei meu telefone logo antes de entrar no avião, porque a diversão de verdade ainda estava por vir. E Lisa, ela não havia terminado ainda. Nem de longe. No momento em que o avião decolou da pista, senti algo que não experimentava há anos. Paz. Não o tipo de paz forçada que você encontra em jantares de família onde todo mundo está fingindo não odiar uns aos outros. Não o tipo onde você está constantemente calculando o que dizer, como evitar confronto, como se fazer pequeno. Esta era real silenciosa. Pesada da melhor forma. Me recostei no meu assento de primeira classe, tomei o champanhe cortesia, e olhei pela janela enquanto as nuvens se desdobravam embaixo de nós como seda. Pousei em Florença na manhã seguinte com um céu azul brilhante, uma brisa morna, e uma dúzia de mensagens não lidas. A maioria era da Lisa. Algumas frenéticas. Algumas passivo-agressivas. Algumas totalmente manipuladoras. Você fez seu ponto. Chega disso. Você sabe quão constrangedor isso foi para a mamãe? O mínimo que você pode fazer é nos dar as informações do hotel. Já estamos endividados por causa disso. Você arruinou nossa viagem. Espero que esteja feliz. A culpa tentou voltar rastejando, mas não conseguiu se fixar. Não mais. Em vez disso, encontrei o Max no aeroporto cerca de 1 hora depois. Ele estava com jet lag, com fome, e usando meias com tênis descombinados. Mas quando me viu, me deu o maior sorriso que vi em meses. Cara, ele disse. Me dando um tapinha nas costas. Me diz que isso não é pegadinha. Não é, eu disse, entregando um croissant fresco para ele. Bem-vindo a Florença. O hotel era incrível. Vista 5 estrelas do Rio Arno. Quartos espaçosos. Vinho cortesia na chegada. Max ficava dizendo que se sentia uma fraude caminhando pelo lobby de mármore. Disse para ele só aproveitar. Já estávamos atrasados para umas férias de verdade. Fizemos tudo o que o itinerário original prometia e mais. Fizemos o passeio de barco que Liz havia me implorado para reservar, exceto que agora éramos só nós dois com guia que cantava ópera enquanto nos conduzia pelos canais. Visitamos todas as catedrais do Pinterest da mamãe. Comemos por toda a pasta que consegui encontrar, parando só para nos recuperar em praças com gelato e expresso. E de vez em quando, eu checava meu telefone. Foi quando notei algo estranho. As mensagens deles haviam parado. Por quase um dia inteiro. Sem mensagens. Sem ligações. Nenhum emoji sarcástico da Lisa. Então, do nada, uma notificação do Facebook apareceu em Lisa Price marcou você numa publicação. Curioso, toquei. Grande erro. A publicação era pública. E feia. Engraçado como os quietos acabam sendo os mais sem coração. Meu irmão nos abandonou no aeroporto depois de prometer uma viagem em família para a Itália, ele até cancelou o nosso hotel. Mamãe está chorando há dias. Fomos humilhados. Se você vir isso, saiba. Você quebrou esta família. Você escolheu vingança ao invés de amor. E isso é por sua conta. Havia fotos também. Dos meus pais sentados no terminal, parecendo exaustos e derrotados. Lisa claramente havia tirado os piores ângulos possíveis. Papai com a cabeça nas mãos, mamãe limpando os olhos. Como se estivesse montando uma cena de crime para pontos de simpatia. E funcionou. Os comentários rolaram. Que tipo de irmão faz isso? Isso é nojento. Ele parece tóxico. Corta em relações. Ele claramente não se importa. Olhei para isso por muito tempo, meu estômago embrulhando. Não porque me pintaram como vilão. Eu esperava isso. O que realmente me pegou foi a forma como acreditaram. Como se anos de apoio silencioso, favores incontáveis, e todos os sacrifícios que fiz nunca tivessem acontecido. Foi quando decidi. Chega de silêncio. Chega de deixá-los moldar a narrativa enquanto eu assistia das sombras. Respirei fundo, abri meu próprio Facebook, e escrevi uma resposta. Engraçado como você deixou de fora a parte onde não reservaram um assento para mim. Engraçado como esqueceram de me reembolsar pelos 40 mil reais em gastos que coloquei no meu cartão. Engraçado como riram enquanto embarcavam num voo que nunca planejaram me deixar estar. Eu não cancelei uma viagem em família. Cancelei ser tratado como se fosse nada. E se isso arruinou suas férias, talvez seja hora de pensar sobre quem realmente quebrou esta família. Postei. Anexei os recibos, literalmente. Prints dos gastos do voo, a confirmação do hotel no meu nome, até as mensagens que haviam mandado antes de perceberem que eu tinha algum poder. E então saí do sistema. A reação veio rápido. Em poucas horas, minha caixa de entrada estava cheia novamente. Mas desta vez, o tom havia mudado. Algumas mensagens vieram de parentes distantes. E a Sharon mandou e não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. Sinto muito, Matt. A prima Raquel mandou e isso foi incrivelmente corajoso. Estou orgulhosa de você. Até uma amiga da Lisa me mandou DM com um simples e ela sempre foi assim. Parabéns para você. Mas meus pais? Silêncio. Até o terceiro dia. Estava sentado num café de cobertura com Max, assistindo o sol mergulhar abaixo do horizonte florentino, quando meu telefone tocou. Papai. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Ele não disse oi. Só suspirou. Suponho que você acha que nos ensinou uma lição. Fiquei quieto. Então ele acrescentou, sua mãe não come direito há 2 dias. Ainda assim, não falei.
Finalmente, ele disse: se isso foi sobre dinheiro, vamos te pagar de volta. Só volta para casa. Isso me fez rir. Não alto. Só por baixo da respiração. Não é sobre dinheiro, eu disse. É sobre respeito. Algo que não recebo de nenhum de vocês há anos. Ele ficou quieto por um longo momento. Então disse a única coisa que nunca esperei. O que você quer de nós? Não foi dito com carinho. Nem foi sequer um pedido de desculpas. Mas foi honesto. Derrotado. Como um homem finalmente percebendo que a fundação onde estava havia começado a rachar. E pela primeira vez na minha vida, não cedi. Disse a verdade. Não quero nada de vocês. Não mais. Desliguei. Sem gritos. Sem lágrimas. Só encerramento. O resto da viagem foi surreal. Tranquilo. Curativo. Max e eu estendemos nossa estadia por mais 2 dias. Na última noite, brindamos à beira da água, assistindo as luzes da cidade se refletirem na superfície. A cortar laços, ele disse. A escolher paz, respondi. Quando finalmente voei para casa, não havia ninguém me esperando no aeroporto. Sem mensagem de boas-vindas. Sem cena dramática. Só silêncio. E foi perfeito. Me mudei do meu apartamento 2 semanas depois. Encontrei um loft em outra cidade. Novo emprego. Novo número. Nova vida. Já fazem 9 meses. Eles não entraram em contato desde. E eu nunca olhei para trás. Algumas pessoas acham que família é para sempre. Mas às vezes, ir embora é a família que você dá para si mesmo. E eu nunca estive mais leve.